Beleza, vamos lá, pessoal, para começar essa aula me apresentando, tá? Me chamo Arthur Terada, tenho 27 anos, tá bom? E sou basicamente contador, auditor e especialista em finanças, tanto para finanças pessoais quanto finanças para empresas, tá bom? Então, hoje, especificamente, eu vou trazer para vocês uma aula referente a finanças pessoais. Então, basicamente, como organizar e planejar as finanças de vocês para 2026. 2026 que provavelmente vai ser um ano difícil, um ano com muito feriado, ano com eleição, ano com Copa, inflação esperada alta. Então, é um ano com muitos eventos, muitas coisas acontecendo, né? E nestes anos, todos os anos precisamos organizar e planejar as finanças, mas nesses anos, digamos, críticos, anos que possuem muitos acontecimentos, muitos feriados, eleições, Copa do Mundo, etc., são anos um pouco mais conturbados, tá bom? Então a gente precisa ainda assim tomar um cuidado a mais e organizar as nossas finanças, tá bom? Para começar, o Brasil, ele é um país que as pessoas, a população, de forma geral, não tem educação financeira, certo? Então, é um país que a população tem um nível um pouco maior de endividamento, por exemplo, mais de 80% da população brasileira é endividada. Dessa porcentagem, metade é inadimplente, ou seja, quem tem dívida não paga a dívida. Das pessoas que possuem dívida, não conseguem arcar, pagar as suas dívidas. Então é um país que, quando a gente olha para o lado financeiro, para as finanças pessoais da população, é um país um pouco complexo, tá? Isso é um pouco cultural, isso não é de agora, isso não é do momento atual que a gente vive. É, isso é do Brasil, chega até a ser cultural, tá bom? Como nunca ensinaram ou nunca aprendemos sobre finanças, os pais não sabem sobre finanças, não ensinam para os filhos e assim, geração em geração, segue sem aprendizado, segue sem o conhecimento, sem a educação financeira adequada, tá? E aí isso reflete na economia total do país, que é o grau de inadimplência, que é o grau de endividamento, tá bom? Então, de uma forma geral, a gente precisa buscar conhecimento para sair dessa bolha, né? Sair dessas estatísticas que parecem comuns, mas não deveriam ser, tá bom? Vamos lá. Por qual motivo as pessoas, ou os brasileiros, mas de uma forma geral, todas as pessoas ignoram as finanças? É, Não sei se a palavra correta é ignorar, mas basicamente pela pessoa não ter educação financeira, muitas vezes ela não tem nem o conhecimento, a ideia de que ela precisa fazer alguma coisa para melhorar as finanças. Geralmente as pessoas vivem trabalhando, pagando conta, trabalhando e pagando conta e acham que isso é o normal, que é assim e vai melhorar as finanças quando ganhar um aumento, quando tiver dois empregos. Então, para aquela pessoa que não tem educação financeira, para ela isso é o normal. Então, não ter educação financeira é um dos motivos que mostra ou parece que as pessoas ou os brasileiros estão ignorando, né, ignorando as finanças pessoais, as finanças de uma forma no geral. Isso também acontece nas empresas, tá? Pessoas que querem empreender, têm uma ideia boa, começam a empreender, criam o negócio, mas não focam na parte financeira, ou seja, é questão de tempo para aquela empresa falir. Então não é só na questão de finanças pessoais, a pessoa ali individualmente, o CPF, isso acontece muito também no CNPJ, tá bom? Outro grande motivo é a falsa sensação de segurança. Enquanto a pessoa está trabalhando, né, enquanto ela está recebendo, está conseguindo pagar contas, ela acha que ela está segura, né? Tudo que entra, ela pega as contas e paga, não está devendo nada, está conseguindo pagar tudo, mas não sobra nada. Para ela, essa é o comum, é o que deveria acontecer. Então, quando você está trabalhando, está recebendo, está conseguindo pagar a conta, você tem essa falsa sensação de segurança, né? Mas é uma falsa sensação, porque se você não se organiza e não se planeja para o futuro,
né? No futuro você vai ter os seus problemas financeiros. Isso vai ser a longo prazo, não vai ser a curto prazo. É, procrastinação é um dos principais motivos, é aquela é, famosa frase de deixar para amanhã o que você precisa ou o que você pode fazer hoje. Então, muitas pessoas têm a consciência que precisam estudar, buscar educação financeira, organizar, planejar, etc. Porém, em vez de fazer hoje, tomar a decisão de fazer hoje, acabam passando isso para um futuro ou esquecem isso porque é difícil, porque é demorado, porque precisa de um esforço, tá bom? E aí aqui a gente tem diversos outros motivos, que não vou entrar tanto no detalhe, porém a gente tem o consumismo, pressões sociais, falta de tempo, que na verdade, quando a gente fala de finanças ou qualquer outro tema, falta de tempo, geralmente quando eu pergunto para alguém, por que você não organiza as finanças? Por que você não se planeja, vai fazer uma viagem, planeja, começa a juntar, etc. Geralmente me falam, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, etc. Então, mas na verdade, quando me falam isso, eu peço para a pessoa abrir o celular dela e dar uma olhada na quantidade de tempo que ela ficou ali em redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Geralmente são muitas horas por dia. Então, não é que as pessoas não possuem tempo, é que elas não dão a devida prioridade. Então, se você precisa organizar as finanças, não tem tempo, na verdade você precisa sentar com calma, organizar as coisas, parar para analisar o seu dia, tudo que você faz, tira 10 minutinhos das redes sociais e monta uma organização, um planejamento financeiro das suas finanças, tá bom? Falta de hábito, influência familiar, então a gente tem diversos motivos para que as pessoas parecem ou realmente ignoram as finanças, tá bom? Principais erros cometidos nas finanças pessoais. Gastar mais do que ganha. Parece simples, mas às vezes o simples, o básico precisa ser falado. A regra é você não pode gastar mais do que você ganha. É simples, mas muitas vezes é difícil de seguir isso se você não tem uma organização e um planejamento financeiro. Agora me fala, se você não tem um controle de quanto você ganha e de quanto você gasta, como você vai saber, como você vai controlar para você não gastar mais do que você ganha? Não tem como. Então, muitas vezes as pessoas não gastam mais do que ganha porque é, ela sabe disso, mas ela tem compulsão por gastar, etc. Não é isso. É que, na verdade, a pessoa não sabe quanto ela gasta, porque ela não tem um mínimo controle. Então, ela acaba gastando sem querer, entre aspas, gastando mais do que ganha. Mas se ela acompanhasse os gastos dela diariamente ou semanalmente, talvez ela conseguiria enxergar que ela está chegando no limite. Ó, ganhei 3.000, já gastei 2.500, só tenho 500 para passar o resto do mês. Talvez se ela tivesse esse mínimo controle que é simples de fazer, ela não gastaria mais do que ela está ganhando. Tá? Então muitas vezes não é por maldade ou intencional que a pessoa está gastando mais do que ganha, é porque ela não tem esse controle, então ela não sabe quando ela ultrapassou a linha ali de estar gastando mais do que ela ganhou, tá bom? É, um dos, um dos outros motivos é não ter um orçamento, né? O que é um orçamento? É você ali pegar mais ou menos quanto você ganha, o quanto você gasta, quanto você comumente tem de despesas e receitas e montar um mínimo orçamento para você ter uma direção, né? Para você saber que do que você ganha, uma parte vai ao aluguel que você tem que pagar, a outra parte é a alimentação, o mercado que você tem que fazer, a outra parte é uma parcela de um carro, um financiamento. O orçamento basicamente um básico ali, uma direção do que você precisa seguir fazer com o seu dinheiro todos os meses, tá? Não é complexo de montar, pode parecer até complexo, mas não é, coisa de 30 minutos em um dia você monta aí o seu planejamento do ano inteiro, ou seja, a falta de tempo não pode ser mais a desculpa, né?
Usar crédito de forma irresponsável. Muitas pessoas acham que o crédito é um adicional do seu salário e não é. O crédito ele tem que ser usado de forma muito responsável e para pessoas que não têm esse costume, não têm controle financeiro, eu não recomendo que use cartão de crédito. É só conta corrente e o que entrou, o que saiu, débito, etc. Até a pessoa ter educação financeira, aprender a controlar o dinheiro, né? E assim começar a usar o cartão de crédito, que é muito bom. Eu, por exemplo, só uso cartão de crédito, eu não uso, nunca passo o débito. Mas por quê? Eu uso o cartão de crédito, os benefícios do cartão de crédito ao meu favor. Eu uso o cartão de crédito para me controlar financeiramente, eu uso o cartão de crédito para ganhar pontos, para ganhar milhas, né? Então é uma forma para quem tem educação financeira, cartão de crédito é uma maravilha para se organizar e se planejar financeiramente. Mas para quem não tem, não é recomendável. Por quê? A pessoa ganha R$ 3.000. Aí ela vai gastar esses R$ 3.000, vai pegar o cartão de crédito com limite de 2 e vai gastar mais R$ 2.000. Ou seja, a pessoa gastou muito mais do que ganha, porque ela está gastando o que ela ganhou, mais o cartão de crédito, mais o limite de cartão de crédito. Então, por isso que não é recomendável o cartão de crédito para quem não tem educação financeira. Tá bom? Um dos principais erros também cometidos é não ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você guarda, aqui resumindo, é um dinheiro que você guarda para qualquer emergência que acontecer. Por exemplo, fui demitido do trabalho, eu tenho a reserva ali, consigo me sustentar alguns poucos meses até achar outro emprego. O carro quebrou, vou pegar essa reserva e vou arrumar o carro. Então é uma reserva para que se alguma emergência aconteça, você tem dinheiro para resolvê-la. Você não precisa se endividar, que a maioria das pessoas que se endividam são pessoas que não possuem essa reserva financeira, essa reserva de emergência, e quando ela acontece, por exemplo, a pessoa foi demitida, ela não tem dinheiro para se sustentar. E aí o que ela tem que fazer? Usar cartão de crédito, pegar empréstimo. Então a maioria dos endividamentos acontecem nas emergências. Ou seja, se você montar uma reserva de emergência, você não vai se endividar quando as emergências aparecerem. Tá bom? Então, esse é um dos principais erros. Se tiver com alguém com áudio aberto, se puder desligar, eu acho que eu consegui mutar aqui. Beleza. E pessoal, só para alinhar para vocês, enquanto eu estou falando dos temas, falando da aula, eu não estou olhando o chat. Mas se for surgindo dúvidas, vão mandando aqui no chat. Falei de reserva de emergência, surgiu uma dúvida, manda aí no chat. Falei de poupança, surgiu uma dúvida, vai mandando no chat, que depois de cada tópico eu vou passando as dúvidas e vou explicando para vocês o que vocês tiverem de dúvida, tá bom? O pessoal que também está acessando não pelo Zoom, pode ir mandando aí no chat que eu vou ajudando vocês com essas dúvidas que surgirem, tá bom? Outro grande erro que grande erro financeiro que as pessoas cometem é não ter um planejamento. Basicamente é um orçamento, um planejamento futuro. O ideal é que quando você começa o ano, você monte um orçamento, um planejamento para o seu ano inteiro. Então, você já sabe mais ou menos quanto você vai receber, você já sabe mais ou menos que todos os meses você vai ter um aluguel de tal valor, você vai ter a parcela do carro, você vai gastar com gasolina. Então, o ideal é que você monte esse orçamento, né? Monte um orçamento para o ano, para que você tenha uma mínima direção do que fazer nesse ano, do que fazer financeiramente. Porque quando você precisa tomar uma decisão, por exemplo, no meio do ano eu quero fazer uma viagem. Como eu sei que eu consigo fazer uma viagem? Se eu não tenho um orçamento, um planejamento. Como eu sei que eu consigo viajar de forma saudável, sem me endividar? Eu não sei, porque eu não tenho orçamento e planejamento. Agora, se você tem uma foto ali de um orçamento, um planejamento mínimo, simples que seja, que se demore 15 minutos para fazer um planejamento do ano inteiro. Quando você for fazer uma viagem, você pega esse seu orçamento e fala, ó, aparentemente aqui nos próximos 6 meses, eu tenho essas receitas, isso que eu vou receber de salário, isso daqui que eu vou gastar, e todo mês está me sobrando, sei lá, R$ 1.000.
Então eu consigo encaixar minha viagem dentro desses R$ 1.000? Consigo. Então o orçamento, o planejamento futuro é basicamente uma imagem ali, uma foto de qual direção você deve seguir, uma direção financeira para o seu ano, que todos os meses, quando surgir uma emergência, quando surgir uma vontade de viajar, de comprar um carro, de comprar um tênis, uma roupa, você vai pegar esse orçamento e vai conseguir ter uma ideia se você consegue ou não fazer isso sem se endividar, sem se enrolar financeiramente, tá bom? Então é muito importante, eu vou ensinar aqui vocês durante a aula a fazer um orçamento e um planejamento financeiro, tá bom? De forma bem simples, aí 15, 20, 30 minutinhos. Em um dia você monta um orçamento, um planejamento do ano. Então assim, é muito simples, tá? Ignorar pequenos gastos, esse também é um grande erro que as pessoas cometem. Por exemplo, eu falo muito aqui desse exemplo, as pessoas às vezes não gostam, mas cigarro. Cigarro é algo que você vai pagar aí R$ 10 talvez no maço, fumar um, fumar dois. Se você, o cigarro é um exemplo, mas por exemplo, o café que você toma todo dia na padaria, se você juntar esses pequenos gastos de 10, 15, 20, R$ 30 por dia que você gasta, no final do mês você fazer essa conta, você gasta 600, 1.000, R$ 1.500 em gasto simples que você poderia estar direcionando esse dinheiro para outra coisa, né? Para uma viagem. Você poderia muitas vezes pagar uma parcela de um carro com esses gastos que você tem, que talvez não seriam tão necessários para você, né? Lógico, gastos necessários. Tomo um remédio, todo mês eu preciso comprar. Ok, gastos necessários. Estou dizendo gastos aleatórios que não seriam necessários para a sua vida, né? Às vezes, se você tiver o orçamento e conseguir identificar e cortar esses gastos, você consegue direcionar esse dinheiro que você estava gastando com isso para outras coisas, né? Para melhorar o seu futuro, tá? E outro dos principais grandes erros financeiros é gastar muito para manter um padrão de vida, um estilo de vida acima da renda, né? Então, é, você ganha R$ 3.000, R$ 5.000, você acaba gastando mais para comprar um tênis carro, um carro caro, parcela, financia um carro que você não teria tanta condição de comprar. Então, tentar manter um estilo de vida ali acima do seu padrão de renda. Isso também é um dos grandes erros. E aí, para sustentar, como a sua renda não consegue sustentar esse estilo de vida, você acaba tendo que comprar, pegar um financiamento, usar cartão de crédito, e aí que as pessoas se enrolam financeiramente, tá? E uma coisa que eu gostaria de alinhar aqui com vocês, que é muito importante, não é especificamente voltado para finanças, isso serve para a vida, mas uma coisa que eu gostaria de alinhar com vocês é que o futuro ele é uma escolha, tanto o futuro financeiro, o futuro referente à sua saúde. Então, o futuro é uma escolha. Você pode escolher no futuro ter uma aposentadoria ou uma condição financeira boa, uma condição financeira excelente ou uma condição financeira ruim, de estar dependendo do INSS, estar pegando fila de INSS para ganhar ali um salário mínimo, você idoso, para sobreviver com salário mínimo que não consegue pagar nem os remédios necessários que geralmente idosos precisam tomar. Então, o seu futuro, agora voltando para a parte financeira, ele é uma escolha, tá? É uma escolha sua diária, é uma escolha sua atual. Se você hoje decide, eu quero ter um futuro melhor financeiramente, eu não quero depender do governo, não quero depender do INSS. Você precisa sentar, tomar essa decisão e fazer o que precisa ser feito, tá? Não adianta chegar lá no futuro com 60, 70, 80 anos, tá dependendo do governo, não ter renda, ter que estar trabalhando porque não tem um rendimento ali, não tem um dinheiro para se sustentar. E aí depois colocar a culpa no patrão, colocar a culpa no governo que não te ajudou, etc. Não, o futuro ele é uma escolha, uma decisão sua. Você precisa tomar essa decisão hoje de melhorar suas finanças, se organizar e se planejar para você montar essa sua segurança, essa sua independência financeira no seu futuro, tá? Então ele é uma escolha, ele não depende de outras pessoas, depende de você, tá? Então
Vamos lá, vamos aprender. Eu vou ajudar vocês a aprender a como se organizar e se planejar para 2026. Se vocês aplicarem isso que eu vou ensinar aqui, né? Estou ensinando nessa aula para vocês. Tenho certeza que seu 2026 vai ser muito melhor financeiramente. E isso olhando para o longo prazo, daqui 10, 15, 20, 30 anos, vai ser muito melhor, tá bom? Então lembre-se sempre disso. O seu futuro referente a finanças, seu futuro referente à saúde, qualquer seu futuro referente à parte profissional, qualquer coisa que você pensar no seu futuro é uma escolha e uma decisão sua, tá bom? Então o que você faz hoje, a decisão que você toma hoje, a escolha que você toma hoje, é o que vai definir como você vai estar, como vai estar suas finanças, sua saúde, seu lado profissional no futuro, tá bom? Então sempre tenham isso na cabeça. E um ponto muito importante é que muitas pessoas às vezes falam, quando eu falo, pô, tem que buscar educação financeira, tem que estudar, tem que ler um livro, tem que pegar um Excel ou um caderno e fazer um planejamento ali, 15 minutos, faz um planejamento, um orçamento para você do próximo ano, de 2026. As pessoas falam, não tenho tempo. Economizar, estudar é muito difícil, é complexo, eu não tenho tempo para isso, não tenho cabeça para isso. Agora pensa comigo, é difícil ir atrás de conhecimento, de estudar, de entender o que precisa ser feito. Às vezes é difícil tomar algumas decisões, por exemplo, quero comprar um carro, mas não vou comprar porque senão eu vou me endividar. Vou ficar um pouquinho de Uber, vou pegar um pouco mais de ônibus e metrô. É difícil? Talvez um pouco difícil. Mas pensa você num futuro com 70 anos, 75 anos, não tendo R$ 1 no bolso, dependendo de governo para te dar remédio, para te dar um salário mínimo pelo INSS. O que você acha que é mais difícil? Hoje você pegar e buscar conhecimento, estudar, tomar uma decisão aqui e fazer o que precisa ser feito? Ou você no futuro está dependendo do governo do INSS? Você não conseguindo pagar um aluguel razoável, você não podendo comprar, fazer uma compra razoável no mercado para você ter ali comida para o mês, dependendo do governo para te bancar um salário mínimo ou te dar uma cesta básica. Qual que é mais difícil? Entendeu? Então, tudo é difícil. Você precisa escolher o seu difícil, tá bom? Então, estou começando a aula falando sobre isso, que é um pouco mais puxado para a mentalidade, mas é algo que vocês precisam entender para que essa coisa de difícil estudar, difícil entender, difícil buscar educação financeira, é difícil montar uma organização e um planejamento financeiro, tudo é difícil. Mas o seu futuro eu tenho certeza que vai ser mais difícil se você não fizer isso que é um pouco difícil atualmente, para você não ter um futuro difícil, tá? Então, tenham isso sempre na cabeça. Nunca se esqueçam disso, que isso é muito verdadeiro, tá bom? Então a gente vai começar aqui a nossa aula sobre como se organizar e se planejar financeiramente para 2026, tá bom? Um dos principais tópicos, só um minuto. Um dos principais tópicos aqui é se alinhar com as pessoas que você mora junto. Por exemplo, eu moro com meus pais, mas minhas finanças não tem nada a ver com eles. Tá ok, aí sem problemas. Porém, eu sou casado, eu namoro, moro junto aí com meu parceiro, ou eu sou casado e tenho 2 filhos. Independente da sua situação, você precisa alinhar o que você vai fazer com a sua família ali, quem depende das suas finanças, ou quem ali está com as finanças juntos, né? Um pai, um homem ou uma esposa e os 2 filhos. Vocês precisam sentar e falar, qual que vai ser as nossas metas e nossos objetivos, né, financeiros. E aí se alinhar entre família para que todos estejam numa mesma direção. Não adianta a esposa querer melhorar financeiramente, querer poupar, querer investir, querer construir uma aposentadoria futura. E o marido não. O marido está gastando, está saindo, está querendo viajar e passar no cartão de crédito. Então a família precisa estar alinhada com os objetivos ali, as metas financeiras. Não dá para um indo para um lado e o outro indo para o outro. No final, ninguém vai chegar a lugar nenhum.
tá bom? Então, um dos principais pontos aqui para começar a se organizar para 26 é sentar na mesa com os seus familiares e ambos, todo mundo se alinhar para 2026. Não dá para fazer isso individualmente, tá? Então, sentem alinhe para que vocês consigam montar isso para o próximo ano, tá? Talvez não seja aplicável para todo mundo aqui nessa aula, mas um dos principais pontos quando a gente fala de finanças é dívidas. Quando alguém tem dívidas, esse é o primeiro passo das finanças para começar a se organizar e se planejar. Tá? Por que é o primeiro passo? Porque se você tem dívidas, você não pode começar a pensar em investir, você não pode começar a pensar em planejar viagem para o futuro. Você não consegue pensar em outras coisas e fazer outras coisas quando você tem dívidas. Então, para quem tem dívidas, esse será sempre o foco principal inicial do seu plano de ação financeiro. Qual que será? Quitar dívidas. Então, para todo mundo que tem dívidas, eu vou falar algumas coisas aqui nessa aula agora, voltado só para quem tem dívidas, tá? Então, vamos lá. Um dos primeiros passos, quitar dívidas para quem tem. Tá? Arthur, eu tenho pouca dívida, eu tenho muita dívida. Minha dívida é só o cartão de crédito, é um empréstimo que eu não estou conseguindo pagar. Vamos lá, tem diversos tipos de dívidas. O que é o ideal quando a gente fala de dívidas? Primeiro, se você tem alguns tipos de dívidas, a ideia principal é você organizar as suas dívidas. Quais dívidas eu tenho? Vai lá e anota, numa planilha ou num caderno ou qualquer lugar que você prefira. Anota, eu tenho esse cartão de crédito, tenho cheque especial, tenho um empréstimo. Então você lista suas dívidas, você vai ver quais dívidas possuem mais juros, né? Geralmente cartão de crédito e cheque especial. Cartão de crédito pode chegar a mais de 400% ao ano de juros, é muita coisa. Se você gastar aí R$ 1.000 no cartão de crédito e não conseguir pagar e for parcelar essa compra ou deixar atrasar e deixar lá a dívida rolando, esses R$ 1.000 em um ano pode se tornar R$ 4.000, 5, R$ 6.000, dependendo dos juros do cartão de crédito. Então, geralmente cartão de crédito e cheque especial são as modalidades de dívidas que mais você precisa pagar rápido. Que se você não pagar, vai te consumir, vai aumentar muito os juros e você nunca vai conseguir sair dessa bola de neve. Empréstimos geralmente são algo que você é um pouco fixo ali, né? Todo mês vai vir R$ 1.000 daquele empréstimo. Então não vai aumentar muita coisa, né? Talvez se você deixar atrasar vai ter um juros, uma multa, etc. Mas não vai ser tão alto quanto um cartão de crédito. Então o primeiro passo nas dívidas, referente a dívidas é que você consiga priorizar as que possuem mais juros, montar um plano para quitar elas primeiro e depois as demais, tá? Se você é uma pessoa que tem dívidas, você precisa focar todo o seu esforço para quitar essas dívidas. Às vezes eu falo para as pessoas, pô, monta um plano, vamos montar um plano para quitar as suas dívidas, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas, tá? O restaurante caro que você sempre vai no final de semana, todo sábado e domingo, você vai ter que cortar um pouco. O carro que você queria comprar, vai ter que esperar um pouco para comprar. E as pessoas não gostam disso. Mas a dívida, ela é algo que consome todo o seu tempo, consome toda a sua mente, te atrapalha em todos os aspectos da vida, que você não consegue fazer ou pensar em algo quando você tem dívidas. Então você tem que pegar todo o seu esforço ali, toda a sua, toda a maior parte da sua renda, o seu esforço, o seu planejamento, para você primeiro quitar as dívidas antes de fazer qualquer coisa. Então você precisa pegar um espaço de tempo ali, 3 meses, 6 meses, e focar em quitar dívidas. Se possível, não sair. Se possível, não comprar carro, não sair para comer fora, mas é um curto espaço de tempo, tá? É um curto espaço de tempo. Então você precisa fazer esse esforço adicional para quitar as dívidas, para você se livrar das dívidas. Aí depois você começa a relaxar um pouco dentro do seu orçamento, começa a sair, compra o carro que você queria, mas aqui, para quem tem dívida, esse tem que ser o foco e o esforço principal da sua vida, quitar as dívidas antes de fazer qualquer outra coisa, tá? Então, monta o plano, quita as dívidas, as principais, as que têm mais juros,
Minimalismo na sua vida, então, pô, tenta gastar menos, sair menos, tenta, sempre que você receber, gasta ali com os gastos iniciais, tudo que sobrar, você vai lá e direciona para pagar as dívidas. Não tenta fazer outras coisas, vou continuar saindo, vou continuar indo em restaurante de final de semana, gastando com iFood, que aí você não vai quitar as dívidas, né? Ou vai quitar, mas vai demorar muito para quitar. E aí você nunca vai conseguir sair dessa bola de neve, porque você até paga um pouco das dívidas, mas os juros que ela gera todo mês ou todo ano é maior do que o valor que você consegue pagar. Então, por isso que eu estou falando, para quem tem dívida, uma vida minimalista, uma vida focada ali, alguns meses focada em quitar as dívidas para depois pensar em alguma outra coisa, tá? Para quem tem dívida, algo muito importante, se for caso, nem sempre é possível, mas às vezes é possível, mas as pessoas não pensam. Tentar fazer renda extra. Então, pô, trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. Procure meios de fazer renda extra. Depois do expediente ou nos finais de semana. Por um curto espaço de tempo, novamente. Porque assim você tem a sua renda, foca ali tendo uma vida minimalista para tentar quitar as dívidas rápido. E fazendo uma renda extra é um dinheiro a mais que entra para você também direcionar para a quitação de dívidas. Então, assim, esforço total, se possível, para quitar as dívidas. Depois que quitar as dívidas é outra coisa, aí sai do seu emprego extra, etc. Tá? Mas estou querendo mostrar aqui para vocês a importância de, o mais rápido possível, quitar todas as dívidas, tá? E se você tem muitas dívidas, é difícil de você se organizar. Sua dívida ela é muito maior do que o valor que você recebe ali mensal. Você não consegue montar um plano ou quitar. Você quita a dívida, mas sempre está aumentando por conta dos juros. Recomendo talvez a contratação de um planejador financeiro para fazer esse trabalho para você, tá? Pegar suas dívidas, analisar, ver o que dá para fazer, ver o que não dá. E se possível, uma grande recomendação é contratar uma empresa que negocia dívidas, renegocia dívidas. Então é muito importante isso porque geralmente você tem uma dívida de cartão de crédito e empréstimo que você não paga faz um tempo, de R$ 10.000. R$ 2.000 é o que você realmente devia e R$ 8.000 é juros, são juros. Se você geralmente contrata uma companhia que renegocia dívidas, ela vai conseguir ligar no banco e ela diminuir muito essa dívida. Ela vai diminuir para 4, 3, R$ 2.000 e às vezes até menos do que o valor original da sua dívida, dependendo do tempo ali que você já está devendo. Por que isso acontece? Porque pro banco você já está ali um ano sem pagar aqueles R$ 2.000 que você devia, aquele empréstimo, aquele cartão de crédito. Pro banco, aquilo ali ele já perdeu, tá? Então, quando chega uma empresa e fala para ele, banco, meu cliente aqui, fulano, ele quer pagar essa dívida, mas já está em R$ 10.000, ele não tem condição. Porém, se você baixar para 2.000, ou para 1.500, ou para R$ 1.000, ele falou que te paga, ele consegue. E aí, o que o banco pensa? O banco pensa, melhor eu receber um pouco do que nada. E aí o banco aceita essa negociação. Mas é difícil a gente, geralmente, pessoa física, ligar lá no banco, que ele não vai dar muita importância. Porém, uma empresa ali que está todo dia ligando para ele, já sabe como renegociar com ele, já sabe ali o que o banco aceita, o que não aceita, já conhece as porcentagens, já conhece ali como conversar com o banco, é mais fácil dessa empresa conseguir renegociar e você quitar mais rápido a sua dívida. Então, essa assim, para quitação de dívida, é assim, uma das principais recomendações contratar uma empresa que já trabalha só com renegociação, tá? Não sair pagando dívidas aí aleatoriamente, porque nunca vai sair dessa bola de neve por conta dos juros ali todos os meses que acaba aumentando a sua dívida, tá? Se vocês quiserem alguma recomendação de empresas que renegociam dívida, depois vocês me chamam no Instagram que eu indico para vocês. Tem um conhecido meu que faz isso. E aí, só para finalizar aqui a questão de dívidas, é muito importante esse foco. Vou pegar ali, decide, vou pegar 3 meses, 6 meses para focar totalmente na quitação de dívidas. Vou ter que fazer um esforço, vou ter que parar de sair, gastar com bobeira,
Vai ser um pouco chato, vai ser. Porém, se você não fizer esse esforço nesses 3 meses, 6 meses que seja, você vai passar 10 anos, 20 anos com problemas financeiros. Então, o que que é mais difícil? Passar ali 3 meses, 6 meses com uma vida minimalista, tudo que receber paga dívida, tudo que receber paga dívida, ou você passar 20 anos com problemas financeiros, nunca conseguindo viajar, nunca conseguindo realizar um sonho financeiro, né? O que que é melhor? O que que é mais difícil? Então, tenha um período de foco. Para quem tem dívida, precisa fazer isso, não tem jeito. Ou faz isso, ou vai viver com problema financeiro e nunca vai sair disso, tá? É, um dos principais passos também para você conseguir se organizar e se planejar financeiramente é anotar ou minimamente organizar todas as receitas e as despesas. Não tem como a gente se organizar e se planejar se a gente não souber, mais ou menos assim por cima, não ter uma ideia do quanto a gente recebe. Isso é fácil, né? Eu recebo 3, 4, 5 mil por mês, por exemplo, mas principalmente o que você gasta. Não tem como a gente se organizar e se planejar sem saber o que a gente gasta, tá? Mas eu sei o que eu gasto. Eu pago aluguel, eu peço iFood. Mas tá bom, você sabe mais ou menos quanto você gasta de iFood por mês? Por exemplo, responde aí pra você mesmo. Você tem essa noção? Ah, não tenho. Pô, então pode ser 10% do seu salário ou pode ser 80% do seu salário. Se você não sabe, é difícil de montar um plano. Então, um dos primeiros passos para se organizar e se planejar é começar a anotar o que você recebe e o que você paga, tá? Pode ser numa planilha, pode ser num caderno, da forma que você achar melhor. E não é complexo, tá? Pega 1 minuto do dia, de cada dia e anota ali o que você ganhou, o que você gastou, tá? Ou pode ser 15, 20, 30 minutos por semana ali no final de semana que você estiver mais tranquilo, pega ali o que você gastou, o que você recebeu e anota. Porque aí você vai começar a ter uma ideia de do que você recebe, quanto que você gasta com cada coisa, com iFood, com aluguel, com estudos, né, com alimentação, com as saídas que você faz no final de semana, com restaurantes que você vai no final de semana. Só para você ter uma ideia do seu salário, para onde vai o seu dinheiro. Depois que você tem essa ideia, você consegue se organizar, começar a se planejar, ver onde você precisa melhorar, onde precisa parar de gastar. Porque se você não tiver essa visão, que é um dos primeiros passos, você não vai conseguir fazer nada. Nunca você vai sair do estágio financeiro que você está. Porque você não tem ideia para onde vai o seu dinheiro. Então, eu sempre costumo dizer que o primeiro passo para você resolver algum problema é você ter consciência desse problema. Isso vale para a parte financeira também, né? Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, você não sabe onde você está errando financeiramente. Se você não sabe onde você está errando, você não sabe onde você precisa melhorar e o que você precisa fazer. Então, pode ser chato no início até você pegar o hábito, mas começa a anotar. Pega um mês, faz um teste de uma semana ou um mês. Anota tudo, pega um Excel, pega um caderno, 1 minuto por dia você já consegue anotar isso e começar a avaliar onde você está errando financeiramente para montar um orçamento e um planejamento, tá? Separar o que são custos fixos e custos variáveis, né? Despesas fixas e despesas variáveis. O que são despesas fixas? É o que todo mês você sabe o que vai entrar. Tudo você sabe o que você vai pagar ali todo mês. Então, por exemplo, eu pago aluguel todo mês. É uma despesa fixa. Você sabe que todo mês você vai ter que pagar aluguel em tal valor, certo? Parcela de um financiamento. Você sabe que aquilo ali todo mês você vai ter que pagar. Então, são gastos, são despesas previsíveis, certo? Então, você já consegue prever isso no orçamento. Agora, o que, que são variáveis? É o iFood que você pede todo dia ou final de semana. É o restaurante que você vai às vezes no final de semana. Tá? Às vezes você vai sair para uma festa, o dinheiro que você gasta lá
Não é certeza que você vai gastar, mas são gastos que vai aparecendo ali durante a semana, durante o mês, que não necessariamente eles vão acontecer, eles precisam acontecer, tá? Então, você tem que ter ideia do que são suas despesas, seus custos fixos, despesas e custos variáveis, tá? E aí, tendo a ideia do que você recebe, do que você gasta, o que são despesas e custos fixos, variáveis, etc., você consegue, tendo essa consciência, começar a montar um orçamento, um planejamento financeiro, tá? Mas primeiro, você precisa ter essa consciência. E como montar um planejamento financeiro, né? De forma simples, num caderno ou numa planilha, você vai colocar lá, no começo, o seu salário, que você geralmente recebe. Vou chutar aqui um número. 5 mil reais. Embaixo, quais são suas despesas e custos fixos? Aluguel, financiamento, gasolina do carro. Você vai colocar lá os valores. Supondo que tudo isso deu 3 mil reais. Então, seus recebíveis, né, seu salário de 5 mil reais, menos suas despesas e custos fixos, dão 3 mil reais. O que, que te sobra no mês? 2 mil reais. Desses 2 mil reais, vai partir os seus custos e despesas variáveis. Então, você sabe que ali no decorrer do mês, se seu salário o ano inteiro vai ser 5 mil reais e suas despesas e custos fixos você não espera que mude, o que, que você tem ali no ano inteiro, todos os meses? Você tem 2 mil reais de sobra para gastar no mês, para direcionar esse dinheiro para um investimento, para sua aposentadoria ou para gastar com alimentação ali, iFood, pizza, etc. Então isso é um orçamento. Você acha que você não consegue fazer isso em 10 minutos, 15 minutos num caderno, numa planilha de Excel? Você consegue. Não é algo difícil. Mas cada um tem um tipo de despesa, tipo de receita. Tem pessoas que não possuem uma receita fixa, não é um valor de 5 mil reais todo mês eu vou receber. Mas também dá, pega a média que você recebeu aí nos últimos 6 meses, usa ela para passar ali para os próximos 12 meses como uma média do que você vai receber nos próximos meses. Tá? Então, basicamente isso é um orçamento. Tá? Pegar o que você recebe, o que você gasta de fixo e o que você gasta de variável. E aí você monta esse orçamento por ano, você consegue ter a visão de para onde seu dinheiro está indo e durante o mês, conforme você vai gastando, você vai colocando nessa planilha ou nesse caderno. Gastei 50 reais no iFood, gastei 100 reais ali de gasolina do carro. E aí vai subtraindo daqueles 2 mil reais que te sobraria todo final do mês, né? Pegando seus recebimentos e os custos e despesas fixas, né? Então, isso é um orçamento, não tem muito segredo, né? Cada orçamento de cada pessoa vai ser diferente, porque vai depender ali dos custos e despesas daquela pessoa. Se tem aluguel, se tem financiamento, se tem compra de mercado, se tem faculdade. Então, vai depender ali de cada pessoa, tá bom? Uma frase bem famosa, acho que se eu não me engano, do Warren Buffett, ele fala que o importante não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E por que isso? Porque tem pessoas que ganham 10, 20, 30, 50 mil reais, que no final do mês não sobra nada. Não consegue fazer um investimento, não consegue fazer uma viagem. E, enquanto tem pessoas que ganham 5 mil reais, 4 mil reais, que por se organizar e se planejar financeiramente, no final do mês sempre sobra, consegue investir 500 reais, 1.000 reais. Então, a pessoa pode ganhar 100 mil reais no mês. Se ela não se organizar e não se planejar e gastar tudo, a pessoa que ganha 5 mil reais, mas que investe, que guarda, que poupa, que investe para o futuro 1.000 reais no mês, essa pessoa que ganha 5 mil reais é mais rica do que a que ganha 100 mil reais. Certo? Se essa que ganha 100 mil reais gastar tudo com besteira. E isso acontece muito, é muito comum. Então, por isso que não é importante que você ganha. O importante é quanto você gasta, de qual forma você gasta, se você se planeja, né? Se você tem um orçamento. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Tá bom? Reserva de emergência.
A partir do momento que você começa a se organizar e se planejar financeiramente, é importante você criar uma reserva de emergência, como falamos aqui um pouco mais cedo. É a reserva que vai evitar que você se endivide no futuro quando acontecer alguma emergência na sua vida, tá? Então é muito importante, já falamos aqui sobre reserva de emergência. Não vou falar tanto no detalhe mais agora, mas quando você começa a montar o seu orçamento e ver o quanto que te sobra ali no mês, você precisa colocar uma linha como se fosse um gasto, uma despesa fixa, tá? Vai R$ 500, por exemplo. Coloca ali como se fosse um aluguel que você tem que pagar. Entrou o salário, R$ 500 eu vou guardar, eu vou poupar, eu vou investir, porque essa é a minha reserva de emergência. Você não tem que pagar isso com o que te sobra. Você tem que considerar em um investimento para o futuro, uma reserva de emergência, como um gasto, uma despesa fixa, tá? Então, ter essa reserva, montar essa reserva é muito importante. Você consegue começar a montar a partir do momento que você consegue começar a se organizar e se planejar financeiramente, tá bom? Pessoal, só falando, vai mandando as dúvidas aqui no chat, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada no chat, e vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? O que é importante também, dentro desse planejamento, desse orçamento financeiro, como você consegue planejar os 12 meses, os 24 meses do seu ano, é, você consegue ver como que está o seu orçamento no futuro, e dentro desse orçamento você consegue estipular metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Como você já tem a visão do seu orçamento de curto e médio prazo, por exemplo, você consegue ver se dá para encaixar uma viagem, a compra de um carro, a compra de uma casa. Então, sem um orçamento, sem um planejamento, você não consegue, mas dessa forma simples que a gente falou aqui de como montar um orçamento, um planejamento, você consegue visualizar você daqui 12 meses, daqui 24 meses. Você está em dezembro desse ano, você consegue visualizar lá em dezembro do ano que vem, dezembro de 2026, como que está o seu orçamento e você vê se você vai conseguir encaixar uma viagem para Disney lá em dezembro de 2026, né? Você tem a visão do seu ano. Você sabe o que você consegue fazer financeiramente no seu ano. Não só passar no cartão de crédito, pegar um empréstimo, não. Você consegue ver o futuro e antecipar ali algum planejamento de um sonho financeiro, de uma viagem, de a compra de um carro ou de uma casa, tá? Então, tendo a visão desse seu orçamento, estipule metas, objetivos. Agora eu estou olhando aqui que eu consigo pôr uma viagem em dezembro do ano que vem. Consigo comprar um carro no ano que vem, tá bom? Então, tendo essa visão do orçamento, você consegue estipular aí o seu futuro, sonhos, objetivos de longo prazo. E é muito importante controlar gastos impulsivos, tá? Aí a gente sabe quando é um gasto impulsivo ou quando é um gasto necessário, tá? O que é um gasto necessário? Precisa ir no mercado, precisa fazer compra para esse mês, precisa de arroz, feijão, mistura, é um gasto necessário para você sobreviver ali durante o mês. Agora você ganha 2, 3 mil reais por mês. Você vai no shopping e quer comprar um tênis de R$ 1.500. É um gasto impulsivo, não é um gasto necessário, né? Não é algo que você precisa realmente para viver ali durante um mês. Enquanto você está nesse início de jornada, infelizmente ou felizmente, você precisa ver o que realmente é necessário e o que não é. Depois que você já tiver um planejamento, já tiver craque em planejamento e organização financeira, já tiver te sobrando, já tiver investido, tiver reserva de emergência, aí você começa a gastar com coisas desnecessárias, lógico, dentro do orçamento, dentro do controle financeiro que você montou. Mas no início sempre é um pouquinho mais difícil, tá? Mas lembre-se, é um difícil hoje para um futuro mais fácil. Nunca se esqueça disso quando você for pensar no seu financeiro e nas ações e decisões que você precisa tomar no hoje, né? Atualmente, tá? São decisões hoje para um futuro melhor, tá? E vamos lá, Arthur, o que você recomenda sobre segregação de renda? Quanto do meu salário eu preciso destinar para investimento, para aposentadoria, né, para gastos necessários? Eu tenho
para iniciantes. Lógico que isso é sempre adaptável ali para depender da pessoa, dependendo do objetivo de vida dela, do custo de vida da pessoa. Mas se eu fosse sugerir algo de forma genérica para todo mundo, eu sugeriria a minha regra 60-40. O que é a minha regra 60-40? 60% da sua renda, tá? Por exemplo, ganho 10 mil reais por mês. 60% da sua renda, ou seja, 6 mil reais, seria para despesas e custos necessários. O que você precisa para sobreviver. Pagar aluguel, pagar água, pagar luz, fazer mercado. Isso é o que é essencial. 60% da sua renda, tá? Mas Arthur, e os outros 10%? Como que eu gasto? Então vamos lá. 10% para investimentos. Investimentos são muito necessários, porque você investe para o seu futuro. Você nunca pode deixar isso para... quando eu tiver dinheiro eu vou investir. Não funciona dessa forma. Se você pensa dessa forma hoje, já te digo aqui, você nunca vai investir. Você precisa decidir hoje começar a investir. Mas eu não tenho dinheiro. Você não tem 10 reais para começar a investir hoje. Tem investimento hoje em dia que você investe R$1 já. Você abre lá a conta na corretora e com R$1 você consegue investir. Então não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Então começa lá, abre conta na corretora e começa a investir R$1, R$5, R$10 para você começar, dar o primeiro passo. Então 10% da sua renda precisaria ser para investimentos. Outros 10%, sonhos e reserva. Tá? Reserva de emergência. Ou sonho de viajar para Disney, sonho de comprar uma casa. Todo mês, 10%, como se fosse uma despesa ali necessária para você pagar. Caiu o salário, 10% para sonhos e reservas. Tá? Obrigatório também. Outros 10%, educação. Mas como assim educação? Isso é necessário? É necessário. Você começou a se organizar e se planejar financeiramente. Começou a montar um orçamento, um planejamento ali, tá seguindo certinho. Se você não estudar, se você não buscar por cursos, para você aperfeiçoar o seu conhecimento, você vai se estagnar ali e nunca vai sair daquilo. Então, sempre, todos os meses, você precisa investir numa aula, investir num curso, para você investir num livro, para você sempre cada vez mais adquirir conhecimento e ir evoluindo na sua vida e no seu financeiro principalmente. Tá? Então, eu sempre coloco como essencial gasto com educação. É uma faculdade, é um curso, são livros, o que você preferir, tá? Mas precisa sempre investir em educação, tá? Para você não se estagnar na sua vida, em qualquer área da sua vida, na verdade, mas aqui referente à parte financeira, que é o que a gente tá fazendo essa aula, tá bom? E por fim, 10% para lazer, né? Por que lazer? Mas lazer não é necessário? Não, lazer é necessário. Porque se você montar um orçamento e um planejamento e seguir a risca, não comprar uma pizza, não pedir um iFood, não sair no final de semana para sair tomar um sorvete no restaurante, sua vida vai ficar extremamente chata. Você vai estar sobrevivendo. E aí isso vai te desanimar. Não vou mais querer fazer orçamento. Não vou fazer um planejamento. Esquece finanças, não é para mim. Por quê? Você só está fazendo a parte chata. Mas a parte legal, o lazer, você não está tendo. Então, dentro do seu orçamento é importante que tenha lazer também. Porque se você consome todo o seu orçamento com despesas, aluguel, água, luz, iFood, etc., e não separar uma parte para lazer, você vai ter que sempre estar sobrevivendo e isso vai te desmotivar a seguir nessa jornada financeira. Por exemplo, vou construir minha reserva de emergência. Vou juntar ali R$500 por mês durante um ano, né? Beleza. Juntei. Chega no final do ano, agora eu vou pegar esses 500 e vou investir. Junto. E aí você está sempre juntando e não está comemorando as suas conquistas. Então, esses 10% para lazer serve também para comemorar as conquistas. Então, conseguir montar a reserva de emergência, pô, vou num restaurante legal, vou fazer uma pequena viagem, tá? Conseguir em 5 anos juntar um valor X lá, relevante, 30 mil reais, 50 mil reais. Pô, conquistei. Agora eu vou fazer uma viagem legal, vou para Disney, tá? Então, precisa ter esse orçamento para lazer, para que você não fique desmotivado nessa sua jornada financeira.
como eu te falei, é um pouco chato fazer tudo isso no começo. Então você precisa ter esse lazer também, mas você coloca o lazer dentro do seu orçamento, para você não se endividar para fazer esse lazer, certo? Vamos lá. É, alguma dúvida referente a orçamento e planejamento financeiro? Reserva de emergência, tudo isso que a gente falou aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Manda aí no chat que eu ajudo vocês. Beleza, nenhuma dúvida. Vão mandando aí, vão mandando que eu ajudo vocês. Eu vou seguir aqui agora falando um pouco de finanças para casais, finanças para família. Vou seguir aqui agora falando um pouco de finanças para casais, finanças para família, algumas dicas. Mas tudo isso que a gente falou, vai anotando aqui, vai mandando aí no chat caso vocês tenham alguma dúvida que eu ajudo vocês daqui a pouco, tá bom? E vão anotando, vão mandando no chat que no final da aula também eu vou abrir um espaço para dúvidas e vou repassando todas as dúvidas de vocês e vou tirar no final da aula, tá? Não deixem de colocar as dúvidas aí no chat, que é importante, senão você aprendeu uma parte, mas ficou com dúvida em outra, mas no final precisa aprender tudo para você conseguir pôr tudo em prática, né? Colocar só uma parte em prática e a outra parte não, é mais difícil que dê certo, tá? Dicas para casais ou dicas de finanças para família. Como já falamos aqui, sentar e se alinhar. Todo mundo da família ali ou casal precisa se alinhar, conversar sobre finanças, sentar e definir quais são os objetivos do casal ou da família, objetivos financeiros, tá? É viajar. Às vezes o sonho de um é comprar um carro bom, o sonho do outro é viajar para Disney, né? E o sonho dos filhos, às vezes é algo até mais simples, é todo final de semana fazer uma pequena viagem ou ir no parque, fazer um piquenique. Se cada um tem um objetivo financeiro de vida diferente, você vai atacar para todos os lados, no final você não vai conseguir atingir nenhum. Então, sentem, se alinhem, definam os objetivos e metas de vida em conjunto, tá? Todo mundo junto. E aí vocês vão estar alinhados para que vocês consigam montar o orçamento, montar o planejamento financeiro e mais rápido atingir aqueles objetivos, tá? Definam para uns casais ali, ou para o casal ou para a família, quando vocês montarem um orçamento, definam um valor fixo para cada um gastar no mês. O casal ganha, por exemplo, R$ 8.000. Montou ali o orçamento, planejamento financeiro, os custos ali, despesas fixas deram R$ 5.000. Pô, do que sobrou, cada um pode gastar R$ 1.000 no mês. R$ 1.000 para um, R$ 1.000 para outro. E segue o jogo. Não precisa no detalhe os dois saberem com o que gastou, onde gastou. Se possível, melhor. Mas se não, não tem problema. Mas desde que vocês estipulam um valor igual ali para ser gasto. Mas desde que isso esteja definido. Definido entre os dois. É bom estar alinhados, porque se não alinhar isso, né? Depois vai ser pior. Que um vai gastar mais, outro vai gastar menos, vai dar briga, vai faltar dinheiro, vão entrar em dívida, um gastou no cartão de crédito, então sempre tem que estar alinhado, tá? Família, casais, evitem dinheiro escondido. Às vezes um tá gastando, o outro tá juntando, mas como o meu parceiro gasta muito, eu vou juntar aqui sem falar para ele, mas é pro nosso bem. Isso não existe. As finanças precisam ser transparentes, precisam ser claras entre o casal. Mas meu parceiro gasta muito e eu quero juntar, investir, mas não consigo porque ele gasta muito. Tem que sentar e resolver junto. Não, não vai ser melhor você juntar e guardar escondido para o futuro ser benéfico para os dois. Não, isso no final vai dar briga, vai dar desencontro. Vocês não vão conseguir chegar a nenhum objetivo dessa forma, nenhuma meta financeira dessa forma, não pode esconder, tá? Planejem gastos anuais. Como que eu planejo gastos anuais? Por exemplo, todo mês eu tenho um IPVA para pagar. Vou chutar um valor aqui aleatório, R$ 5.000. Todo mês eu pago R$ 5.000 de IPVA, etc.
no final do ano. Em vez de eu chegar no final do ano, aparecer o IPVA lá e eu ter que pagar, por que eu já não junto todo mês um pequeno valor, 300, 400, 500 reais, todo mês, para quando chegar no final do mês eu tenho aqueles 5 mil reais para pagar. Em vez de, fui pego de surpresa, tenho um IPVA para pagar. Isso não existe, tá? Então, você consegue no decorrer do mês ir planejando esses gastos não previstos, que são previstos na verdade, né? Por exemplo, eu na minha vida pessoal, o que, que eu faço? Eu moro de aluguel. Eu sei que no final do contrato de aluguel eu vou ter que fazer uma manutenção no apartamento, vou ter que pintar, vou ter que fazer uma manutenção nos armários. E isso vai gerar custos. Eu estimo mais ou menos esses custos. Vou ter que gastar 2 mil reais para fazer essa manutenção no final do meu contrato. E o que, que eu faço? Todo mês eu junto um pequeno valor e vou deixando acumulando lá na conta ou na poupança ou num lugar separado. Para no final do meu contrato, vai de 2 anos de aluguel, eu já tenho esse valor da manutenção, né? Não é um gasto não previsto, isso é um gasto previsto. Você sabe o que você vai ter que fazer, então já dá para evitar. Porque lá na frente, você não separou, você não se planejou para esse gasto, lá na frente você vai ter que passar no cartão de crédito, pegar um empréstimo, porque você não tem aqueles 2 mil reais. Carro, a mesma coisa. Muitas pessoas falam, vêm para mim e falam, ai, até ia sobrar, mas meu carro quebrou, e aí eu tive que gastar o que não tinha, passei no cartão de crédito, estava fora do planejado. Mas na verdade, se você tem carro, ele quebrar, ele dar um problema ou ter que fazer alguma manutenção, isso são gastos previstos, não são gastos imprevistos. Você tem carro, você sabe que ele vai quebrar. Não tem como não saber. O carro só não vai quebrar se você não tem o carro. Então, estima um valor. Vou juntar 200 reais por mês. Vai guardando aquele valor para gastos do carro. Se ele quebrar, se ele precisar trocar o pneu, precisar trocar o óleo, você vai tirar dessa pequena reserva que você foi construindo mês após mês, semana após semana. Então, muitos gastos são planejáveis. Você consegue planejar e montar uma reservinha para pagar. Só que as pessoas não pensam nisso. Só querem pagar quando aparece. E aí não tem dinheiro, precisa parcelar, precisa passar no cartão. Então você consegue planejar esses gastos, tá? São gastos previstos. Manutenção de carro, manutenção da casa, IPVA, tudo isso você consegue planejar. E tem assim diversos outros gastos que as pessoas pensam que não são planejados, mas são, tá? Alinhe o estilo de vida. Alinhe o estilo de vida que vocês querem viver. Dependendo do valor que vocês ganham, não dá para esbanjar. Sentem a linha. Não vamos ficar comprando roupa cara. Não vamos ficar todo dia pedindo iFood. Vamos comprar e vamos fazer em casa. Gasta um pouco menos. Então, precisa sentar e se alinhar. Tá bom? Sentar e se alinhar. Façam desafios. Por exemplo, um desafio que é muito interessante. Se você pede muito iFood, senta com a família e alinha. Família, vamos fazer um desafio 30 dias sem tocar no iFood, sem abrir o aplicativo do iFood. Mas o que a gente vai comer? Não, vamos fazer um esforcinho a mais, vamos fazer comida todo dia em casa. Mas e final de semana? Final de semana vamos comprar uma comida mais legal, né? E vamos fazer um negócio legal, fazer um macarrão legal, fazer uma carne legal, mas comprem e façam em casa. Que aí vocês vão conseguir ver naquele mês sem iFood que te sobrou dinheiro no final do mês. Tá? Por mais simples que seja, são desafios interessantes de fazer ali em casal ou fazer em família para vocês só verem o impacto daquilo no orçamento de vocês, tá? Casal, definam sempre a responsabilidade de cada um. Às vezes um é mais se dá melhor com planilhas, com organização. Essa pessoa é responsável por organizar e planejar as finanças, tá? Outra pessoa não gosta de planilha, nem de números, etc. Tá bom, deixa essa pessoa responsável por outra coisa dentro de casa, mas pega quem mais gosta ali, ou se dá bem, ou nem que goste, mas que sabe um pouco mexer com Excel, ou prefere ali mexer com números, deixar essa pessoa responsável, mas lógico, sempre o casal ou a família repassando junto, para que só um faça isso e o outro se sente excluído, sinta que está alguma coisa sendo escondido, tá bom?
Sempre tem uma ferramenta única, ou só num Excel, ou uma coisa que eu não faço, mas eu já ouvi muito casal falando que faz. Criar um grupo de duas pessoas, colocar o nome lá do grupo, financeiro. Ah, mas só duas pessoas? É mais fácil a gente, como um casal, mandar uma mensagem pro outro. Não, mas tem que ser o grupo com objetivo específico, objetivo financeiro. Grupo, gastos, ou despesas, ou financeiro. Sempre que alguém gastar alguma coisa, manda uma foto lá ou uma mensagem. Gastei tanto. Manda a foto do recibo. Isso não é para controle. Isso é para que o casal em conjunto entenda como está indo as finanças. Entenda o que está acontecendo. Para ser 100% transparente. Desculpa, mas se você é um casal ou é uma família e não quer que o seu parceiro ou parceira saiba o que você está gastando, eu, na minha visão, acho que alguma coisa está errada nesse relacionamento. Porque vocês estão juntos, né? Deveria ser uma renda só. Vocês estão debaixo de um teto, uma casa. Então as despesas são comuns, aluguel, despesas da casa, do carro, etc. Então, nada mais justo e benéfico financeiramente do que as finanças serem transparentes entre vocês, tá? Então, esse é uma boa ideia. E se você tem esse grupo financeiro ali para controlar ou compartilhar o que cada um gasta, todo mundo sabe o que está acontecendo e ninguém vai ser pego de surpresa. Pego financeiramente de surpresa, né? Pessoal, vamos dar uma pausa aqui de 2 minutos, só para vocês pegarem uma água, um café, alguma coisa, um suco, e a gente já volta, tá? Não tem. Daqui a pouco a gente acaba a aula, tá? Não tem muito mais coisa ainda, mas tem temas muito importantes aqui para que vocês não podem perder, para concluir essa jornada aí financeira de vocês, esse aprendizado de vocês para 2026, tá? Então vamos fazer uma pausa aqui de 2 minutos rápida e eu já volto. Me avisem quando estiverem de volta, que aí eu continuo aqui. Me avisa aqui no chat. Aí, ó, Elaine, aqui não tenho paciência para planilhas. Guardo tudo na cabeça, fica tudo por conta do marido. Ele adora planilhas. É isso aí, é disso que eu tô falando. Vocês como casal, como família, algum é bom com uma coisa, outro é bom com outras. Algum gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Então é dividir tarefas. Não faz sentido ambos juntos fazerem a organização e o planejamento financeiro. Ambos gastarem tempo com a mesma coisa. Um pode gastar tempo com isso e o outro gasta tempo com outra coisa que gosta mais, que se identifica mais, né? Não faz sentido ambos gastarem tempo com a mesma coisa, ainda mais hoje em dia que tempo está bem escasso, né? É isso aí. Bom demais, pessoal. Vou continuar aqui então. Todo mundo aí já pegou uma água, um café. Então vamos continuar a aula, tá? Só reforçando aqui para vocês, vão pegando esses temas que a gente foi conversando aqui durante a aula, vão mandando as dúvidas no chat, tá? Sobre reserva, sobre organização, planejamento, qualquer tema que a gente conversou aqui, sobre dívidas, sobre contratar empresa de renegociação de dívidas, qualquer coisa, vão mandando aqui que a gente já endereça todas as dúvidas quando a gente acabar a aula, tá bom? Então agora vamos falar sobre investimentos, tá? Quando a gente vai falar de investimento, e por que investimento é tão importante dentro dessa aula de finanças, de organização e planejamento, né, financeiro para 2026? Porque, como a gente falou agora há pouco aqui, no orçamento existe uma parcela que precisa ser para investimento. Se você montar sua reserva financeira, sua reserva de emergência, você vai direcionar para um investimento. Se você for investir para um futuro, uma aposentadoria, ou você vai poupar para uma aposentadoria, você vai ter que investir, né, para o seu dinheiro não perder valor com o tempo por conta da inflação. Então, todo o valor que você poupar tem que ser direcionado para um investimento. Tá? Então, por isso que a gente vai entrar um pouquinho aqui no detalhe de investimentos, tá bom? Primeiro, existem investimentos de renda fixa e de renda variável. Investimentos de renda fixa são investimentos
que o seu rendimento que você vai ganhar investindo naquilo é um pouco mais previsível. É previsível. Nem sempre é totalmente previsível, que tem algumas variáveis de economia, de juros, etc. Mas são investimentos que você consegue prever, por exemplo, daqui 1, 2, 5 anos, mais ou menos quanto você vai receber de rendimento daquele investimento que você fez. Como ele é mais previsível, tem um pouco menos de risco, né? Ele vai te render um pouco menos também. Agora, investimentos variáveis de renda variável são investimentos que você não consegue prever o quanto você vai ganhar. Por exemplo, ação na Bolsa de Valores, né? Ações na B3. Você compra uma ação de uma empresa e você não sabe quanto ela vai crescer. Se ela vai crescer, se ela vai cair, se ela vai ficar no mesmo valor por alguns anos. Então não é previsível, por isso variável. Você vai comprar e vai variar para cima, para baixo, manter, né, manutenção. Então, por ser algo variável, você não consegue prever se vai ganhar ou perder. Você consegue analisar e mitigar um pouco o risco, mas é um pouco mais arriscado. Costumam ser investimentos que te rendem mais, porém tem o risco de você perder parte ou perder todo aquele valor, dependendo do investimento. Então, existem renda fixa e renda variável dentro de investimentos. Geralmente, investimentos com menos risco te rendem menos, investimento com mais risco te rendem mais. Mas isso não é regra, né? Depende da análise, depende do investimento, tá? Porque investimentos com mais risco, se te rendessem pouco, ninguém ia querer investir neles, né? Então, por isso que tem que render um pouco mais, tá? Por exemplo, você vai emprestar dinheiro para uma empresa. Se é uma empresa grande, consolidada, que você tem uma maior confiança nela, o financeiro dela tá bom, ela vai te pagar um juros pequeno. Por quê? Não tem muito risco investir nela, né? Qualquer pessoa vai lá e investe. Agora, uma empresa que está com o financeiro ruim, precisa pegar dinheiro emprestado para sobreviver e depois vai te pagar, tem o risco dela falir. Então, para alguém sentir interesse em investir nela, ela precisa pagar um juros maior. Senão ninguém vai investir nela. Entre uma empresa consolidada e ela, se for render a mesma coisa, vão emprestar dinheiro para a empresa consolidada, para a empresa mais saudável financeiramente. Então, por isso que muda, investimentos com menor risco rendem menos e maior risco rendem mais, tá? Conta corrente é um investimento? Não, conta corrente não é um investimento. Conta corrente é um lugar que seu dinheiro fica parado para quando você quiser usar ele. Porém, hoje em dia tem contas correntes que rendem um dinheiro, né? Você deixa lá parado e, por exemplo, no Nubank, se eu não me engano, você deixa o dinheiro lá parado, ela tem um pequeno rendimento. É pequeno, mas tem um rendimento. Então, para um dinheiro que você vai usar ali em breve, num período, sei lá, daqui 2 dias, 5 dias, daqui 15 dias, não tem problema deixar ali na conta corrente, né? Que você vai precisar usar em breve. Então não compensa você transferir para o investimento para depois retirar, dá muito trabalho. Mas se é um dinheiro que você vai usar só daqui 6 meses, um ano, compensa você investir ele, tirar da poupança, da conta corrente e investir em algum lugar para depois pegar ele, que aí vai te render um pouco mais. Poupança. Poupança é investimento? É quase que uma piada falar que poupança é investimento. Por quê? Poupança rende muito pouco, apesar da maior parte dos brasileiros que tem dinheiro poupado deixar em poupança. Por que a poupança é uma opção muito ruim, apesar dela render um pouquinho? Porque a poupança ela rende muito pouco e muitas vezes ela rende menos do que a inflação. Ou seja, você está deixando o seu dinheiro num lugar que rende menos do que o seu dinheiro está perdendo valor por conta da inflação. Então a inflação é 5, a poupança está rendendo 3, 4%. Então no final você aplicou o seu dinheiro em um lugar que você está perdendo dinheiro com o tempo. Então por isso que é difícil considerar que a poupança é um investimento. Porque em vez de você ganhar, você ter um rendimento, você está perdendo dinheiro. Tá? Aí, Tesouro Direto é um investimento que você empresta dinheiro para o governo, é um investimento com um pouco menos de risco, né? Previdência privada,
Previdência privada possui muitos planos que você guarda lá o seu dinheiro, tem alguns benefícios e esse dinheiro vai rendendo com o tempo. É um investimento com uma segurança razoável que ainda tem muitos benefícios. Se você quer só proteger seu dinheiro com o tempo e ter ali alguns benefícios de curto e médio prazo, previdência privada é uma opção muito interessante. Aí tem títulos de renda fixa, CDI, LCA, que você empresta para a empresa, dinheiro para o agronegócio, etc. Fundos, fundos diversos, fundos imobiliários, né, que trabalham ali com prédios, casas, aluguéis. Então você investe no fundo para ele comprar imóveis ou para ele alugar imóveis, etc. Tá? E ações e criptomoedas que são investimentos de renda variável. Ações, criptomoedas você compra, você pode analisar, você pode ter uma ideia de quanto isso vai te render. Eu acho que a criptomoeda vai aumentar muito nos próximos 5 anos, mas você não tem uma certeza. É algo aleatório, você não pode definir o que vai acontecer, né? Ações é a mesma coisa. Então, chegou uma crise, dependendo, esses investimentos podem cair. Chegou um período, dependendo do investimento, numa crise, o investimento pode crescer. Por exemplo, criptomoeda. Podem acontecer algumas coisas quando chega uma crise. Ou as pessoas precisam vender para pegar esse dinheiro e arcar com os custos de vida, e a criptomoeda iria cair o valor. Ou quando chega uma crise, as pessoas com medo, meu dinheiro está num banco, pode quebrar, está com uma empresa, pode quebrar, está na poupança, pode quebrar. As pessoas tiram o dinheiro da onde está e põem em criptomoeda, que é um investimento um pouco mais descentralizado, não tem controle do governo, não tem controle de corretora, etc. Então, investimentos de renda variável geralmente são um pouco mais complexos de analisar, porém você não consegue definir exatamente quanto você vai ganhar no período ali que você vai deixar investido, tá? Dica sobre investimentos. Eu não tenho dinheiro sobrando, não consigo investir. Primeiro, o dinheiro que vai para o investimento deveria ser algo fixo no seu orçamento. Recebeu o salário, recebeu o valor ali, caiu na conta, tem que ser igual pagar uma conta. Tem que ir direto para investimento, você não tem que pensar. Tem que ter aqueles 10% ali sempre. Recebeu, direciona já para o investimento. Porque se depender de sobrar para você investir, você nunca vai investir. Tá? Mas mesmo assim estou endividado, ou meu orçamento está muito apertado ainda, preciso de um tempinho para organizar e planejar, de aplicar aí o que você está ensinando. Beleza, mesmo assim, abre conta numa corretora, que é simples demais, no mesmo dia você abre, numa Rico, numa XP. Eu uso o Rico especificamente, que eu gosto do layout deles, acho fácil de entender, mas tenho conta nas demais também, na XP, por exemplo. E abre essa conta e olha o site, olha lá sua conta de investimento, olha os investimentos, faz uma pesquisa para você se adequar ali, se adaptar a esse ambiente, mesmo que você não vai investir nada. Ou até melhor, investe R$ 10, R$ 5, R$ 50. Difícil alguém que não consegue fazer sobrar R$ 50 no final do mês. Mesmo que tenha dívida, alguma coisa, pega os R$ 50, investe lá, põe um tesouro, né, investimento emprestando dinheiro para o governo, coloca num CDI, LCA, compra uma ação, né? Algumas ações com R$ 50, só para você ter um dinheiro ali e começar a entender um pouco como funciona, né? Antes de você começar a aplicar um dinheiro maior, depois de ter organizado e planejado financeiramente, tá? Mas cria conta na corretora, investe um dinheirinho lá, por menor que seja, vale a pena para você conseguir se adaptar, entender como funciona esse ambiente, tá? E aí você criando essa conta, investindo um dinheirinho lá, você vai começar a ver que cada vez mais você vai se interessar em investir um pouquinho mais, aí você vai gostar de ver aquele dinheiro acumulando, acumulando, aí você vai querer investir mais, vai deixar de gastar com algumas coisas para pôr dinheiro lá investido. Assim, é sensacional. Então, cria essa conta na corretora, comece a investir de pouquinho em pouquinho que você vai começar a despertar o interesse em você para cada vez investir mais, tá? É importante que você comece devagar, porque sempre que você pensar, vou investir só quando sobrar, nunca vai sobrar.
Seu dinheiro que receber, cair na conta, sempre você vai gastar com alguma coisa. Então, antes de esperar sobrar, já gasta os R$ 50 ali, já põe de investimento, já investe. Porque você vai deixar de gastar R$ 50 com alguma outra coisa, com iFood, com restaurante, porque você já vai ter investido. Aí para tirar lá, vai dar um trabalhinho. Então você vai deixar o dinheiro lá e cada vez mais vai colocando um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de dinheiro. Tá? E aí você vai ver que vai surgindo o interesse de você de investir cada vez mais, tá? E na dúvida, não tenho tempo, não quero estudar investimentos, não quero perder esse tempo entrando na corretora, analisando investimento, pondo dinheiro lá, beleza, não tem problema. Se você não gosta dessa parte, contrata um planejador financeiro, um gestor de investimentos, né? Geralmente esses profissionais, eu faço isso também, eles montam um plano para você, a gente monta um plano para você investir tantos por mês ou tantos por semana. Essa pessoa ou investe por você, ou investe junto com você, te mostra como faz, te ensina, ou faz isso por você, para você não perder esse tempo estudando investimentos se você não gosta disso ou se você não tem tempo. Tá? Então, uma grande recomendação é contratar um profissional qualificado para fazer isso. Tá? E somando tudo isso que a gente falou, se vocês forem colocar isso tudo em prática, é importante que vocês não desanimem. Tá? É dia após dia, decisão após decisão, ação após ação e você se mantenha no plano. Se você conseguir, se você começar a se organizar financeiramente, começar a se planejar, você começar a ver resultado, você já vai se interessar um pouco mais, já vai dar um pouco mais de ânimo. Mas às vezes surgem alguns desafios que você quer gastar com uma viagem, por exemplo, e isso não coube no seu orçamento. Se você vai precisar se endividar para fazer essa viagem. Então, você não faz a viagem e acaba desanimando, certo? E aí, nesses momentos, é importante que você sempre pense no longo prazo, tá? Você pode ir ali no curto prazo, vou gastar, vou passar no cartão, não tem problema, depois eu me organizo melhor. Mas isso não é bom. Pense sempre que surgir um desafio financeiramente que vai te desanimar um pouco, pensa no longo prazo. Qual que é meu objetivo final financeiro? É ter 60 anos e ter uma aposentadoria boa para não depender do governo. Então vale a pena deixar de fazer essa viagem aqui, né? Para ter um futuro desse jeito mais tranquilo, poder morar num sítio, uma casa na praia, ter condições ali da minha família ter uma condição boa, ter condições de comprar os remédios que eu vou precisar ali na, na etapa da velhice, né? Então pensa sempre no futuro. E algumas dicas aqui para vocês conseguirem se manter no plano. Vou passar aqui algumas dicas agora para vocês conseguirem se manter no plano. Então, estabeleça metas claras, objetivos claros. Por exemplo, eu quero ficar rico. É uma meta aleatória. O que é ficar rico? É ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões na conta? Não sei, eu quero ficar rico. Se você ter essa meta genérica, você nunca vai ficar rico. Porque você não definiu o que é ficar rico. A mesma coisa vale para os sonhos ali, para os sonhos e objetivos financeiros. Estabeleça metas claras. Daqui 5 anos eu quero ter tanto investimento. Né? Eu quero ter 50 mil investimentos daqui 5 anos. Daqui 2 anos eu quero ter um carro novo. Um carro tal, do valor tal, bem especificado. Daqui 3 anos eu quero estar na Disney. Mas eu quero estar na Disney não com dívida de cartão de crédito nem nada. Eu quero estar na Disney já tendo pago toda a viagem, né? Então, estabeleça metas com prazos e valores claros. Ok? Senão, você não vai ter isso claro onde você quer chegar. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Qualquer caminho serve. Então, precisa estipular metas claras porque você vai conseguir visualizar claramente se você está atingindo ou não as suas metas e objetivos. E isso dá um gás, dá um ânimo a mais. Se você estabelece metas e objetivos genéricos, você não sabe se você está atingindo ou não e isso acaba te desanimando no meio do caminho, tá?
crie um orçamento mensal, um orçamento no mínimo anual. É igual eu falei para vocês, coloca lá numa planilha ou no caderno o que você ganha, o que você gasta de gastos e despesas fixas e o variáveis. E você vai atualizando aquilo ali diariamente ou semanalmente. Você, para montar isso, você não gasta mais de 15, 20 minutos de um dia para montar o seu orçamento do ano. E para você manter esse orçamento atualizado ali todo dia, toda semana, você não gasta mais de 10 minutos por semana para fazer isso. Ou seja, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então você precisa fazer isso, tá? Monitore os seus gastos. Vai anotando ali diariamente, cada 3 dias ou semanalmente o que você gastou e vai colocando no seu orçamento. No final, você consegue ver onde você está errando, onde você está acertando. Às vezes você está gastando muito com iFood e está esquecendo do lazer. É ir no restaurante, realmente aproveitar a experiência. E aí você define para o próximo mês gastar menos com iFood e ir num restaurante legal no final do mês ou no final da semana ali com a sua família. Tá? Então é por isso que é importante você ter esse controle atualizado sempre para você conseguir ter noção dos problemas e souber qual decisão, qual ação você precisa tomar. Tenha uma reserva de emergência, que já falamos aqui, não vamos aprofundar, mas reserva de emergência é a melhor forma de evitar endividamento com as emergências que vão surgindo na sua vida. Fiquei desempregado, carro quebrou, teve um vazamento em casa que precisa arrumar, vai ser um gasto alto. Qualquer emergência vai ser coberta pela reserva de emergência que você vai criar. Esse é um dos principais objetivos de quem está no início da jornada financeira, no início da jornada de educação de finanças pessoais, tá? Isso é extremamente necessário. Desenvolva hábitos financeiros. Arthur, o que são hábitos financeiros? Por exemplo, gastos compulsivos ali, impulsivos ali. Apareceu, quero gastar, comprei. Um hábito financeiro saudável é, putz, vi um tênis, quero comprar. Vou esperar 24 horas. Vou ir para casa, vou pesquisar na internet, pensar se realmente eu preciso. Se eu vou comprar, preciso e quero comprar que eu vou ficar feliz. Beleza. Olha no seu orçamento, vê se cabe. Pesquisa na internet, às vezes você acha metade do preço que você achou no shopping. Então, você não comprar ali na hora que você viu, que você desejou, e ir para casa, pensar um pouco mais, pesquisar na internet, isso é um hábito financeiro saudável. Não quer dizer que você não vai comprar, mas que você vai pesquisar, você vai analisar melhor se realmente você precisa. Tá? Você vai pensar, resumindo, fazendo um resumo da ópera, você vai pensar antes de fazer alguma coisa. E muitas das vezes, quando você vai para casa e pensa naquilo que você queria comprar, vou comprar amanhã, daqui 24 horas. Aí você vai para casa, começa a refletir, você chega à conclusão que não precisa, você só iria se endividar comprando aquilo, e você acaba não comprando. E você nem fica triste com isso, tá? Porque você foi para casa, pensou melhor, aí você fala, pô, queria comprar um tênis de R$ 1.000, não comprei, vou esperar 24 horas. Aí você vai para casa, aí você começa a pensar, pô, preciso desse tênis? Não, tenho mais 5 tênis em casa. Não preciso desse tênis de R$ 1.000. O que eu posso fazer com esses R$ 1.000 se eu não comprar esse tênis? Vou pegar esses R$ 1.000 e vou investir. Você vai jogar R$ 1.000 para os seus investimentos. Seus investimentos vão crescer muito rápido. Então, você refletindo em casa, não comprando isso na hora que te dá o desejo ali, é um hábito financeiro saudável e no final das contas, muitas vezes você não precisa nem comprar. Você direciona esse dinheiro que seria gastar para outra coisa, né? Busque sempre conhecimento financeiro. Isso que eu estou ensinando aqui para vocês é o básico das finanças. É como se organizar, como se planejar para 2026 e para a vida de vocês. Porém, a jornada de educação financeira ela não acaba aqui. Ela é uma jornada extensa, mas ela não é difícil. Ela não é custosa. Você vai aprendendo aos poucos durante a sua vida. Se você aplicar tudo isso que eu ensinei aqui para vocês, você já vai sair do sufoco, você já vai conseguir melhorar em muito as suas finanças. A partir daqui, pô, consegui, tô aplicando tudo que o Arthur me ensinou. Qual que é o próximo passo? Vou estudar um próximo passo, vou estudar mais a fundo investimentos. Vou estudar mais a fundo sobre planejamento de sonhos. Vou estudar mais a fundo sobre como montar minha aposentadoria com uma previdência privada, por exemplo. Então, as finanças pessoais, empresariais, etc., possuem diversas ramificações.
e diversos níveis de conteúdo. Então é um passo de cada vez, aplicando primeiro o que eu estou ensinando aqui para vocês e depois galgando aí novos horizontes, novos temas, novos conhecimentos, uma nova profundidade. Vou entrar mais no detalhe aqui de cada tema, tá? Então sempre busquem aqueles 10% que eu falei para vocês que precisa ter no seu orçamento para a educação. É esses 10% que você vai investir sempre em um livro e um curso, tá? Tanto sobre finanças quanto sobre outros determinados assuntos da área que você trabalha, sobre psicologia, sobre desenvolvimento pessoal, qualquer coisa, mas é importante que você tenha sempre investindo ali em educação, para você nunca estagnar, tá? E celebre as pequenas conquistas. A gente já falou sobre isso aqui na aula, mas quando você estipula metas, por exemplo, quero juntar em 2 anos 15 mil reais. Quero ter lá, abrir minha conta na Rico Investimentos, e eu quero ter em 2 anos 15 mil reais investidos em tesouro, em CDI, LCA, um pouquinho em ações. Essa é a minha meta. Essa é a sua meta? Então, em um ano, quanto você vai ter? 7.500. Metade disso. Beleza. E em 6 meses, quanto você vai ter? Então você começa a diminuir as suas metas em parcelas, não em 2 anos. 2 anos é muito longe. Talvez no meio do caminho você vai se desanimar, porque está muito longe, você não está conseguindo enxergar lá na frente. Então você divide suas metas, por exemplo, em 3 meses ou em 6 meses. E se no final daqueles 6 meses você conseguir atingir aquela sua meta, você comemora. Ó, se no final de 6 meses, tá? Eu consegui juntar um valor X, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais, eu vou num restaurante legal com a minha família ou com o meu parceiro. Então celebre as conquistas, divida suas metas e objetivos em períodos, em metas e objetivos claros, e se você for atingindo ali parcialmente aqueles objetivos e metas, você vai comemorando, vai fazendo uma pequena viagem, vai em um restaurante para comemorar. É importante que você comemore também para não ficar algo maçante, algo que você desanime muito fácil, tá bom? Algo que ajuda muito na jornada financeira é quando a gente tem um propósito maior, um objetivo maior. Então, igual eu falei um pouco aqui mais cedo na aula, sempre que surge um desafio financeiro ou a vontade de gastar com alguma coisa e que talvez você se endivide, ou mesmo que você não se endivide, mas você vai gastar algo ali que não seja tão necessário, pensa no seu propósito maior, no futuro. Como que você quer estar no futuro, quando você tiver 50, 60 anos, 80 anos, 75 anos? Quero estar com a vida estável financeiramente, quero ter independência financeira, quero não depender do governo, do INSS, né? Quero ter uma vida boa, morar na praia ou num sítio. Pensa no seu objetivo final e aí você vai trazer esse objetivo final de vida, esse propósito maior para a sua atualidade e vai falar: se eu comprar esse carro aqui, eu já tenho um carrinho, mas quero um carro melhor do ano. Não é extremamente necessário. Se eu comprar ele, ele vai atrapalhar esse meu propósito maior no futuro? Esse meu objetivo maior no futuro? Vai. Vai porque eu vou pagar o carro e vou pagar um monte de juros no meu financiamento do banco que eu vou comprar, que eu vou pedir. Então ele vai atrapalhar meu futuro. Todo o dinheiro que você gastar aqui com juros, com esses gastos que você vai ter do novo carro que não é necessário, sei lá, você vai economizar, se você não comprar isso, o carro novo, você vai economizar 30 mil reais. Esses 30 mil reais, lá no seu futuro, daqui 20, 30 anos, esses 30 mil reais, eles podem se tornar 300, 400 mil reais por conta dos juros compostos. E considerando todo o seu investimento em conjunto ali, rendendo ao mesmo tempo. Então, não é que você gastou 30 mil reais aqui e vai te atrapalhar 30 mil reais lá no seu futuro, no seu propósito. Não, vai te atrapalhar muito mais que isso. Entendeu? Então sempre tem esse propósito na sua cabeça do qual futuro você quer. Qual futuro financeiramente você quer e sempre que surgir ali um desafio ou uma dúvida financeira, né, você consegue decidir melhor se você vai fazer aquilo ou não. Tomar ação
e a decisão é mais adequada pensando no seu propósito, na sua ideia de futuro financeiro. Já estamos quase finalizando aqui, pessoal. Aproveita e já manda as dúvidas aí que daqui a pouco eu já vou ajudar vocês. Tá bom? Só mais um tema aqui para ajudar vocês a se manterem no plano, tá? Então, estabeleça datas e horários fixos para fazer essas revisões semanais, tá? Do orçamento, sentar para conversar entre casal, entre família. Crie lembretes visuais, coloca na agenda. A minha atualização financeira sempre está na agenda. Todo domingo, às 2 da tarde, durante 15 minutos, eu vou pegar meu orçamentinho ali, vou atualizar ele e vou ver como que tá as finanças do mês. Tem que estar na agenda, tem que fixar aquilo ali na agenda, num dia e num horário da semana específico, senão vai dar preguiça e você não vai fazer. Não deixe acumular durante muito tempo. Ficar 2 meses sem olhar o orçamento, porque depois vai dar preguiça de olhar, vai dar mais trabalho e você vai acabar não fazendo, tá? Então isso é importante. Envolva toda a família no plano, celebre conquistas, defina prazos de curto, médio e longo prazo. Tá? Monitore seus gastos semanais para ver onde você está errando, onde você está acertando, para você conseguir tomar ali boas decisões financeiras. Tá bom? Vamos lá, uma dúvida aqui da Mara. O que você sugere para quem ganha por dia e paga contas quase todos os dias? O ideal nas finanças para dar menos preguiça de atualizar é você simplificar ao máximo as finanças. Por exemplo, tem pessoas que têm algumas contas correntes e alguns cartões de crédito. O que eu sempre sugiro numa consultoria financeira que eu faço, consultoria financeira pessoal? Vamos analisar o máximo que a gente consegue simplificar. Se possível, uma conta corrente e um cartão de crédito, de forma simplificada. Todas as suas movimentações ficarem em uma conta só e um cartão de crédito só. Tá? Para montar um orçamento e um planejamento financeiro, você que ganha por dia, você pega a média do que você ganhou ali mensalmente nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses, eu ganhei um mês R$ 4.000, o outro 6, o outro 4,5, o outro 5. Vê a média dos últimos meses. Ganhei na média R$ 5.000. Tem mês que eu ganhei 7, tem mês que eu ganhei 3. Na média, R$ 5.000. Usa para montar o seu orçamento e o seu planejamento financeiro a média de R$ 5.000. Vai ter um mês que vai ser um pouquinho menos, um mês que vai ser um pouquinho mais, mas o importante é que você tenha a visualização desse orçamento. Tá? A visualização desse orçamento para que você consiga tomar as melhores decisões. Pode não ser na vírgula, mas ele já te ajuda, já te direciona ali quando você precisar tomar alguma direção, alguma decisão financeira, tá bom? Pessoal, vamos lá, estamos quase encerrando aqui. Alguém tem alguma dúvida? Querem pedir alguma dica? Alguma dica financeira, algum tema que querem que eu aborde? O que me perguntam muito, como eu dou consultoria tanto para pessoa física quanto para empresa, às vezes me perguntam, pô, qual que é a principal dica que você me dá para finanças para empresa, né, para empresas, para empresários? Pode parecer simples, pode parecer é, algo básico, mas eu sempre indico, não misturem as contas pessoais com as contas da empresa. A pessoa precisa ter no CPF ali a conta corrente, o cartão de crédito, as movimentações totalmente separadas das contas e cartões e dívidas da empresa. Tem que dividir 100%. Se começa a juntar uma coisa com a outra, não sabe o que é gasto pessoal, o que é ganho pessoal, o que é da empresa e começa a virar uma bola de neve. Então, primeiro passo para um empresário, um pequeno ou médio empresário, é não misturar as coisas. O que é pessoal, o que é empresa é da empresa. E para empresas, eu indico muito que tenha um sistema, porque você não consegue tomar decisões numa empresa se você não tem as informações na palma da sua mão. Então, por exemplo, você quer reinvestir na sua empresa.
Como você vai saber se você tem dinheiro ou não para reinvestir nos próximos meses, sendo que você nem sabe quanto que você vai ganhar, você não consegue prever quanto que você geralmente está ganhando, faturando, quais estão sendo seus custos, suas despesas variáveis, com que você, tô gastando um monte de despesa aqui variável durante um mês, mas o que são? Você gasta com o quê? Se você não tem esse sistema que você vai alimentando ali durante o mês com as transações, despesas, custos, você não vai ter a informação financeira adequada na sua mão para conseguir analisar isso e para você conseguir definir o que você vai fazer, se você consegue reinvestir, se você não consegue, o que você consegue fazer. Então, novamente, para você resolver um problema, para você resolver um problema, tomar a melhor decisão, o primeiro passo é você ter ciência daquele problema. Pode parecer básico, mas muitas pessoas não sabem que precisam resolver algum problema, principalmente referente ao financeiro de uma empresa. As pessoas empreendem, elas vão recebendo, faturando, pagando conta, reinvestindo, mas elas não têm um controle, um fluxo de caixa. Isso acaba ficando é, totalmente aleatório e em algum momento aquela empresa pode falir, pode entrar em dívidas, pode nem saber que está com dívida. Muitas vezes alguns empresários não sabem que tem dívidas. Então, por quê? Porque não tem esse controle, não tem um sistema, não tem uma pessoa que cuida das finanças ali da empresa. Tá? Então, essas são as principais recomendações para empresários, tá? Precisa ter ali um sistema, precisa ter na palma da mão. Uma das principais causas de falência no Brasil, falência de empresas no Brasil, são porque o empresário ali, o empreendedor, eles não entendem de finanças, não entendem de balanço, não entendem de fluxo de caixa. Como montar um fluxo de caixa futuro para aquela empresa? Quanto que vai faturar? Quanto que vai ter de custo? Quanto que vai ter de despesas? Quanto que eu vou conseguir reinvestir todo mês? Então, se o empresário, o empreendedor não consegue, não sabe o que é um fluxo de caixa e não sabe montar um fluxo de caixa, ele precisa contratar alguém para fazer aquilo. Porque se não fazer aquilo, é só questão de tempo e muito provável que a empresa dele algum dia vai entrar em uma situação de falência. Então, você olhar, ter a informação na palma da sua mão para tomar as melhores decisões dentro da sua empresa é o que você precisa fazer para sua empresa não falir. Alguma outra dúvida, algum tema, pessoal? Senão a gente pode encerrar essa aula. Alguém que quer tirar alguma dúvida sobre investimentos, aposentadoria? Então, podemos encerrar a aula. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, tá? Não sei se esse conteúdo vai ficar gravado ainda. Se ficar gravado, eu compartilho lá no grupo. Hoje foi um dia muito complexo, muitos problemas em São Paulo, aqui, região. São Paulo, Alphaville. Então muitas pessoas foram me mandando aqui que não conseguiram acessar. Então depois eu vou ver se eu consigo mandar essa gravação dessa aula. E eu vou fazer essas aulas com maior recorrência. Então depois eu posto lá no meu Instagram. Pretendo fazer aulas com temas específicos. Fazer uma aula só de investimento, uma aula só de aposentadoria. Então me acompanhe no Instagram, que eu vou avisando lá quando eu vou fazer essas aulas novamente, tá? Pelo menos a cada 15 dias, cada aula todo mês eu vou fazendo, tá? Para vocês irem acompanhando lá e vocês podem escolher o tema. Vão me mandando lá no Instagram. Pô, queria saber mais de investimento. Queria uma aula só de dívidas, para entrar no detalhe, se aprofundar sobre como montar um plano de quitação de dívida. Então vão mandando lá no Instagram que eu consigo ir ajudando vocês, tá bom? O Instagram é @arturterada, bem simples. Eu coloquei aqui na descrição. Provavelmente se essa aula subir no YouTube, vai estar aqui na descrição do YouTube. E eu espero vocês lá e fiquem à vontade também para me mandar qualquer dúvida direto no Instagram que eu ajudo vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela presença de vocês e até a próxima aula.